Boa noite, pessoal. Sou Valmir Lana. Estamos aqui no Training Camp do Chico Santos, no CS Experience, na Alta Montana, Instituto Alta Montana, e o Training Camp é no Parque Nacional do Itatiaia. Estamos aqui com 3 mulheres do Trail Nacional, Letícia Saltori, Luiz e Clarice. Acredito que a maioria de vocês já conheçam. E hoje a gente quer conversar com elas justamente para elas falarem um pouquinho do cenário de corrida em montanha do prisma feminino, para saber delas como elas veem a corrida de montanha através dos olhos delas e a gente entender um pouquinho mais desse mundo feminino dentro do nosso esporte, né? Então eu já passo para elas uma pergunta mais geral, como elas veem a corrida de montanha da vista de vocês, do cenário trail feminino. Quando você começou, vou falar, imagina, fica à vontade aí. Eu tenho que incentivar você a falar. A gente, nos últimos anos, a gente tem visto crescendo muito o esporte feminino. Não muitos anos atrás, cerca de 5 anos atrás, era coisa de 20, 30%, né, dos inscritos em prova, mulher. E hoje em dia eu tenho visto do ano passado para esse ano que chega a 50%, né, atualmente. Então, é muito legal ver que está crescendo, né, as mulheres estão se sentindo mais à vontade aí para participar, porque não é mimimi, os empecilhos são muitos, né? Não é a mesma coisa e a gente espera que um dia a gente tenha menos empecilhos, mas não é fácil para a mulher estar em trilha, né? A gente pode enumerar aqui algumas das dificuldades que a gente como mulher tem, né? Começa desde o treinamento, então, se às vezes a gente não tem um parceiro, eu tenho a sorte de ter meu marido para treinar comigo, mas se a gente não tem um parceiro para treinar, começa com medo de treinar sozinha, né? Então você tem que ficar buscando alguém para te auxiliar ali no treino. A gente, por exemplo, eu moro em São Paulo, quem mora em cidade grande, né? Tem medo de ser assaltado, medo de acontecer coisa até pior, então já tem um empecilho nessa parte aí, que muitas vezes você tem que tentar conciliar alguém para te ajudar nisso. Tem a questão hormonal, que é algo muito importante também, né? Até assim, para quem que é o certo, né? Tem os hormônios naturais femininos, né? A gente tem muita oscilação, então cada fase do ciclo ali é de uma forma. Então a gente não tem fases que a gente não vai estar bem ali para treinar, a gente tem que saber entender e adaptar isso, né? Então tem essa questão a mais ali. É bom até também ter alguém que entenda ali do seu lado, passando o treinamento, né? Não precisa necessariamente ser uma mulher, pode ser um treinador homem, mas que entenda dessas dificuldades que a gente tem. Porque tem, inclusive, fases do ciclo que a gente tem uma chance maior de se lesionar por questão hormonal mesmo, né? Então, tem que ser alguém que entenda ali, porque muitas vezes a gente vai querer se comparar ali com alguém que a gente está treinando do lado com um homem, que a gente está treinando junto ali, e a gente vai estar numa fase que a gente não tá legal de força mesmo, e aí esse treino tem que ser adaptado, e tem fase que não, que é uma fase ótima para a gente treinar força, por exemplo, a fase folicular, que é logo ali após a menstruação, é uma fase ótima para a gente fazer o treinamento de força. Então, tem todas essas questões aí que a gente é diferente, né? Não dá para dizer que é igual. E sem contar também, né? Acho que com a Letícia, não sei se ainda acontece hoje, né? Porque a Letícia hoje é admirada não só pelas mulheres, mas pelos homens também. Mas acho que em algum momento já deve ter acontecido isso com ela, nas competições, assim, rivalidade com os homens, assim, de você estar correndo, fazendo a sua competição, e a hora que você, na sua competição, ali passa um homem, você se agredida verbalmente, porque você, por ser mulher, não pode estar na frente de homem. Por mais de uma vez já aconteceu isso comigo, assim. Então, são várias coisas. Uma vez até meu marido teve que me defender, porque estava perto, e falou, pô, cara, baixa a bola aí, porque não é para você falar assim. E ele, como um grande homem, ao invés de se desculpar comigo, foi se desculpar com meu marido. Então, é complicado, não é fácil. Já veio para minha mão, tem que falar. Vamos rodar. Já pulou para cá. Tema. Eu já queria fazer as honras para as meninas já começarem a falar, porque não é todo mundo que... A gente não se sente assim, então fica meio... Mas, ao mesmo tempo, se sente acolhida de estar aqui, né? Podendo falar. E
com certeza é um marco, né? Entre vários momentos que eu já tive, mas o Chico poder proporcionar, Bianca também, a gente poder ter esse momento de poder conversar não só com as mulheres, mas com os homens. Eu gosto sempre de trazer, acho que poucas vezes eu falei isso, mas no cenário feminino, muitos treinos mesmo difíceis que eu fiz para vencer Serra Fina, La Mission, várias provas super importantes. Na minha preparação, onde eu tive que fazer ciclo de treinos aí de 8 horas, 10 horas com travessia, né? Esses treinos, até muita gente me perguntou isso, eu posso até pontuar aqui, e aí muita gente tem dúvida, Letícia, mas qual o volume que você faz máximo, assim, num dia, para poder concluir realmente bem uma ultra? E eu falo que sempre eu fico ali na média de 30 quilômetros, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, só que sequenciais, né, justamente para conseguir se recuperar. E entrando numa sequência assim, onde eu estava fazendo travessias, né, que daí a gente fazia mais trekking, corre e anda, eu ia junto com os meninos, então ter os homens também ao nosso lado faz toda a diferença. E eu até tinha uns monstros lá da nossa região, né, que o Rogério Silvestrin e Cléber Delsec, então vocês só imaginam a minha situação para poder acompanhar aqueles caras lá, que não é fácil. Leonardo Meira também, um grande amigo, considero um irmão. Então, assim, se você for olha o papel super importante que os homens têm nisso, e é muito bacana quando a gente encontra homens que realmente entendem esse papel super importante que eles têm, e ter outras mulheres ali. Eu observo também que ao longo dos anos, falando sobre a diferença de homem e mulher, às vezes a gente tem um pouco mais eu observo que tem um pouco mais de rivalidade até entre as mulheres. Eu acho que a gente tem que entrar realmente para quebrar um pouco isso. Você vê mais uma camaradagem, pode ser uma percepção minha, tá? Eu falo que não é uma verdade absoluta, uma percepção que eu tenho, que muitas vezes a gente tem uma camaradagem muito maior entre os homens do que entre as mulheres. Isso é uma coisa que vale a pena até a gente pontuar aqui, que é super importante. Hoje mesmo cruzei com você, quando a gente estava ali, você falou, Lê, eu me inspiro muito nas coisas que você faz. E eu acho que é bem isso, a gente tá nesse incentivo e poder levantar mesmo, né, uma outra. Ali no treino, um pouquinho que a gente teve a oportunidade de estar conversando, eu sempre até tive um cuidado um pouco mais especial, não tanto com os homens, que os homens já estão mais fortes, né? E claro, eles perguntavam, mas também tinha um pouco mais de cuidado com as meninas, porque eu sei que às vezes não quer perguntar, né? Fica ali meio, puxa vida. E a gente tem uma fragilidade que é mesmo do feminino, mas ao mesmo tempo nós temos uma força assim, incrível, uma resistência. Tem várias provas, não sei se vocês estão muito assim atentos ao cenário, mas tem um monte de prova aí que mulher chega na frente de homem ou chega muito próximo nas provas de longa duração, né? Justamente por essa nossa fisiologia que permite. Isso que eu parei para você, acho que eu não completei o raciocínio, porque Pega o microfone. por... isso não dá para ver, não dá? Ai, gente, que vergonha. Não, tranquilo. Eu já passei por muitos treinadores machistas e que era muito difícil quebrar essa barreira, então, assim, eu tive que acreditar muito em mim sozinha e achar os meus caminhos, porque ninguém me ajudou. E aí, agora, quando vocês começam a despontar e mostrar que a gente chega junto, quebrou essa barreira, entendeu? Então, assim, agora olham de uma forma... As pessoas que estão chegando agora já têm um caminho muito mais aberto, porque vocês abriram esse espaço. Então, assim, é por isso que eu te dei aquele abraço e falei, pô, obrigada. Eu acho que é isso, sabe? A gente poder ter esses momentos igual tá acontecendo aqui. O Chico mesmo e a Bianca, quando me convidaram, e eu falei que para mim, ó, 2015, né, que a gente fez Agulhas Negras, fez o Endurance, e aí a promessa era que a gente passasse no Agulhas Negras, não aconteceu, acabou não acontecendo por vários motivos, e aí eu fiquei desde essa época com uma vontade. Teve dois momentos super importantes, que era conhecer aqui, né, e eu tá acontecendo e também tô junto com vocês, e foi um momento muito importante na minha carreira, porque eu tava correndo junto com Fernanda Maciel, Manu Vilaseca, na mesma prova. Então, assim, mulheres que eu super admiro, e eu falei, meu Deus do céu, eu posso levar um cacete delas hoje, porque eu tô muito feliz. E era bem isso, sabe? E aí a Valmir tava ali também, viu a vibração, né? Nossa. Então, assim, todo mundo fica feliz ali no cenário da coisa tá acontecendo. E a gente sabe que o pódio tá lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, dependendo da prova, mas é muito mais do que aquilo dali, sabe? A gente vai além. E hoje mesmo, ano passado, tive a oportunidade, fui fazer os 176 quilômetros, troquei muita ideia com a Fernanda Maciel, e é uma mulher, assim, que fez história, tá fazendo história ainda,
mas infelizmente ela não tá tão próxima da gente aqui. Eu falo que é um legado, falei para ela, você largou a carga agora para mim lá, né? Porque querendo ou não, a gente precisa passar para outras pessoas esse legado, e eu acho que eu ter esse contato lá com ela, eu tento o máximo possível também poder proporcionar isso para vocês, que a gente não pode deixar a história morrer, por mais que não esteja aqui, mas o quanto de provas incríveis e quantas conquistas, mas também o quanto ela agregou na cidade dela, né? E tem o nome dela registrado ali. Então, acho que é como você falou, para inspirar mesmo e mostrar o quanto que a gente pode voar longe por aí, e não só por colocações, mas justamente pela inspiração do que a gente está fazendo, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também, que falam o quanto isso inspira. Você. Aqui, né? É que ele deu um monte de instrução, eu já fiquei meio tensa aqui, como é que segurava isso? Então, eu acho que realmente eu comecei no trail uns 6 anos atrás, e eu vejo assim que é exponencial esse crescimento. Eu acho maravilhoso, justamente por isso tudo que foi colocado aqui pelas meninas, né? Eu sempre, desde o início, treinei assim por paixão. No momento que eu subi uma montanha, que, diga-se, foi com o Chico a primeira vez, não estou vendo ele aqui, mas ele me tirou da esteira de uma academia onde ele trabalhava e disse, não, vamos para a rua, vamos correr outdoor. Eu disse, não dou conta. Aí ele, lógico que dá, né? Imagina, vou começar a falar assim, já era o discurso contrário para o Chico Santos. E aí foi uma experiência maravilhosa, ele começou a me treinar anos atrás, me levou para a rua, assim, primeira volta na Lagoa, você conhece o Rio de Janeiro, foi com ele, 7,5 km, assim, correndo, meio desesperada atrás dele, me lembro bem da experiência. Aí... Bem marcante. Bem marcante. Bem, olha que tem tempo isso, eu já passei por várias experiências depois disso, mas ela se marcou. E aí teve uma mais ainda, que foi um outro dia, a Bianca vai saber onde eu estou falando. Ele veio comigo, pegou a orla, começou a subir ali no final do Leblon. E o Chico, vai aonde? Eu achando que ele ia subir e descer, e eu ficava esperando. Ele, não, vem comigo. Ele só subia, só subia, só subia. E detalhe que nem é um mirante assim tão alto ali, mas é no parque, ali no final do Leblon, que é lindo, um visual incrível. Enfim, então foram das minhas primeiras experiências. E aquela época eu lembro que aí mesmo dentro da academia, aquelas corridas de rua que a gente fazia, ali de 5K e 10, não tinha muitas mulheres, né? Então aí, assim, eu sempre trazia, desde então, assim, as mulheres que eu conhecia, amigas minhas, eu queria, sabe, gente, é muito legal, venham, vamos ver como é. E desde então eu já via que existiam dificuldades por parte, né? A gente percebe desde o início, mesmo uma corrida de rua que seja, o treinamento é difícil, né? Tem vários empecilhos para a mulher no dia a dia, né? Que a gente tem que fazer, quem quer levar de fato a sério, tem toda a parte de planilha, de horário, tem filhos, né? Eu estou vendo aqui as duas mães com as crianças e corre, sai, né? Que aí pegam no colo e o outro passa por baixo, e aí, né? Isso é aqui, imagina, no momento relax, o dia a dia em que vocês estão, né? Com outras 1000 atividades, então a gente sabe a dificuldade que é, mas desde o início eu percebia isso, as mulheres já um pouco reticentes e menos mulheres. E hoje em dia eu fico muito feliz até nesse camp, que não é a primeira vez que eu venho, mas eu estou vendo um número incrível de mulheres, a gente está sendo inspiradas, assim, eu particularmente pelas duas aqui, assim, é incrível correr com, né, poder estar hoje foi um momento de emoção, estar com elas duas na trilha, chegando ao final, comemorando, assim, né, e já pegando várias dicas, porque isso é importante também, assim, a gente aprende todos os dias, o tempo todo, acho que na vida, né, e a corrida e o esporte nos traz isso, a montanha, então, que dirá, todo mundo que está aqui sabe disso, me emociona novamente, assim, eu fico o tempo todo que eu acho que Letícia veio dando dicas, Luiz veio contando, e a gente vai aprendendo. Então, eu acho muito bacana que assim, as mulheres não precisam estar despontando desde o início, às vezes não há esse interesse em se tornar uma super mulher no trail, né, ou no esporte de modo geral. Mas o simples fato de você se motivar diariamente e fazer aquilo que você ama, ou às vezes até porque é necessário ser feito, né, o movimento, o esporte, eu acho que isso é fundamental e vale naturalmente para todos, mas as mulheres principalmente, se soubessem quão bem, assim, né, quanto de bem isso faz, o Luiz vai poder contar assim, em termos de saúde, eu acho que todo mundo arrumaria um tempinho na agenda que fosse, deixaria a criançada, né? Faria aquela rodízio com os maridos em casa, enfim. Né? Não defendendo só as mulheres, eu defendo o esporte de maneira geral.
Mas eu acho que eu vejo esse grande crescimento e fico muito feliz, até por conta do que foi dito ontem, né? Porque a gente vai até um certo momento, e depois a gente precisa que outros venham. Então, eu faço esse movimento em casa. Minha família é enorme, várias crianças, e aí, cada prova que eu chego, eu levo. Olha, gente, olha aqui a medalha de hoje, o troféu. Você ficou em primeiro? Não, fiquei lá atrás, mas... Quem ficou na sua frente? Aí eles querem ver e acham o máximo, entendeu? Porque criança tem isso, né? Você tem que chegar todos os dias em primeiro lugar. Não interessa, né? Aí tem todo aquele aprendizado. Até recentemente, lembrei agora de uma história interessante com um sobrinho meu. A gente começou a jogar um jogo que era de cartas. Ele é pequenininho, era menor da turma das crianças. E aí, na segunda rodada, ele perdeu, porque era um jogo de velocidade, tipo um jogo de memória. E aí eram várias cartas espalhadas, assim, em fila. E aí ele levantou chateado, falou, eu não quero mais, não vou jogar porque eu não consigo, né? Tipo, vocês são mais rápidos. Aí eu falei, olha só, lembra de mim na corrida? Imagina essas cartas todas no chão. Eram uns bichinhos de super-heróis, assim, uns negocinhos. Eu falei, imagina todos esses super-heróis alinhados para largar. E eu sou pequena também, ele pequeno, eu falei, olha o meu tamanho, né? Você diz que eu sou bem pequena. Pois é. Você imagina se eu estou lá alinhada e eu olho aqueles super-heróis em volta e digo, não, agora eu não consigo, não vou nem largar. Aí ele olhou para mim, a irmã dele falou, pois é, tá vendo? Você já está perdendo antes de começar. E ela tem, acho que está com 7, ele está com 5. Ele parou de chorar, sentou de novo e ganhou 3 rodadas de jogo. Sabe? E assim, aí foi maravilhoso a sensação de trazer, né, esse momento do esporte ali, porque eles acompanham desde que são novos, a gente leva para a trilha, mas levando sempre isso, a questão não é não ser necessariamente o campeão. Legal. Né? E eu acho que isso vale para todos, assim, no esporte de modo geral. E no trail a gente vê, quanto mais mulheres puderem vir e participar, até porque tem essa coisa da natureza também, que eu acho que é diferente, sem demérito nenhum de outros esportes e da corrida de rua, a gente volta revigorado. Então, é uma forma de terapia também. Né? Assim, é um prazer estar ali, é um momento, pelo menos para mim, é uma paixão, é por isso que me move todo dia, não é ganhar campeonatos necessariamente, sabe? Mas é a paixão diária de estar ali, fazer algo por mim, ter o meu momento e ter essa conexão com a natureza que é desnecessário a gente contar aqui a importância, né? Então, Legal. É isso. Vou passar para o Luiz. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho, como você é médica do esporte, tem toda a autoridade para poder falar, dessa questão hormonal da mulher, dos ciclos menstruais. E eu já presenciei algumas cenas assim de mulheres que durante a prova menstruaram e tiveram que sair porque ficaram fracas. E uma ação que foi feita também na La Mission, que começou a disponibilizar nos pontos de abastecimento absorventes. Queria que você comentasse sobre isso. Se vê isso como uma evolução? Sim, muito, porque por muitos anos, né, até pouco tempo atrás, falar sobre menstruação era um tabu, né? Até usar esse termo, né? Algo que a mulher não podia. Que a mulher não podia falar a respeito, né? Hoje em dia a gente tem um pouco mais de abertura sobre isso. Mas imagina, se a gente mal pode falar a respeito, imagine dizer que eu não estou me sentindo bem porque eu estou menstruada, porque eu estou numa fase, né? Muitas mulheres falam assim, às vezes eu tenho vergonha de falar porque parece que eu tô dando desculpa. E não é desculpa, a ciência mostra, né? Os estudos têm algumas divergências de qual fase é pior, melhor, porque tem um pouco da individualidade também. Tem mulher que sofre mais em uma parte ou outra do ciclo, mas a gente, com acompanhamento a longo prazo, a gente consegue entender isso, e aí é importante tanto o médico quanto o treinador estar alinhados ali para entender quais são as fases que eu vou dar mais treino aeróbico, qual fase eu vou dar mais treino de força, né? Qual fase eu tenho que dar uma reduzida, porque essa mulher não vai estar tão bem para esses treinos, né? E é extremamente importante a gente ter conhecimento sobre isso, né? No geral, a fase pré-menstrual e a fase ali do início da menstruação é o que a maioria das mulheres sentem um pouco mais, e realmente a maior parte dos estudos mostram ali que a fase lútea, né, a que a gente chama de TPM, é a fase que a mulher sofre um pouco mais mesmo, tem um pouco de perda de força,
e aí numa competição, por exemplo, ali ela pode sentir uma fraqueza extrema ali que vai sentir mais mesmo do que só aquela fadiga normal que a gente sente da competição, né? Na fase menstrual propriamente dita, tem mulher que perde muito sangue nessa fase, né? Então não são todas, mas algumas mulheres podem até entrar em um estado ali de anemia por conta disso. Então, cada uma tem sua particularidade, e essa ação da Lamissão, assim, é incrível mesmo, né? Perceber e dar o apoio ali para a mulher, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que entender e adequar, a gente tem também que dar força para essa mulher e dizer, você pode. E se não der também tá tudo bem, mas assim, você pode, você deve tentar, né? Se sentir confortável competindo menstruada, não tem nenhum empecilho para isso, né? Talvez você vá ter que reduzir ali um pouco, talvez não vá ser o desempenho excelente que você estava esperando, mas a gente tem que ir cada vez mais ir normalizando isso, né? E fazendo todo mundo entender que não tem nada de anormal, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Só a gente estudar, entender e fazer um planejamento adequado para essa mulher, que ela tem total direito e vai conseguir competir de forma adequada. Legal. Passa para Letícia. Letícia, já pegando esse gancho dessas dificuldades hormonais e naturais do feminino, como que é para você, uma atleta que é da elite, que tem que treinar muito mais do que o normal de um atleta amador, comprometimento muito acima da média, que não é para qualquer um, e se preparar para grandes provas. Hoje mesmo eu estava conversando durante o treino sobre a Letícia, atleta que inspira tantas pessoas, e falando que, ela é muito boa nas provas muito técnicas, até maratona, né? Eu falei, cara, por que você não viu ela lá na Itália, em Gran Sasso, no quilômetro 80, correndo a 4:30? E eu presenciei isso e filmei, tem isso filmado. E ela foi a campeã da prova. Então, eu queria que você falasse disso. Como você se prepara para desafios tão grandes, e agora você indo para provas tão longas como o mês que vem, esse mês já, né? Você tem um desafio muito grande lá em Ushuaia, na UTMB Argentina. Eu queria que você falasse dessa preparação e encaixar o ciclo menstrual com o ciclo de treinamento. Mulher é atleta, treinadora, e por muito tempo eu não me preocupava tanto com o meu ciclo menstrual. Mas, né, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo um pouco melhor. Depois tive a minha formação também como treinadora, aí eu fui entendendo a importância de que fazia toda a diferença. E aí eu comecei a levar com um pouquinho mais de leveza, né? A questão igual a Elô falou ali, de você poder entender e assim, e aproveitar daquela situação, porque eu sempre fui uma pessoa muito tranquila no sentido assim, eu gosto de fazer muita força, no treino que tem que fazer muita força, no treino que tem que ser leve, eu vou pace paquera mesmo, vou conversando, se tiver que fazer um trekking bem tranquilo também eu vou fazer. Então assim, eu consigo dosar muito bem as coisas que eu tô fazendo, e hoje, entendendo bem melhor como meu corpo funciona, assim, tem aqueles momentos, né, da nossa correria do dia a dia, eu chego a esquecer, às vezes, o início do meu ciclo, ou que fase que eu tô ali do ciclo, e aí, do nada, o ciclo me faz lembrar o porquê que eu tô naquele momento, né? Às vezes eu tô ali num momento super irritada, e eu falo, caramba, pronto, na outra semana, daí eu falo assim, olha Entendi. só, 37 anos e eu lembrei que eu tenho, né? Então, assim, quando eu tô me preparando para algumas provas bem importantes, e realmente eu fico bem preocupada, assim, se vai cair no ciclo ali. Já teve alguns momentos na minha vida que eu tive ciclo repetido, assim, no mês, 2 vezes, não 3, mas no início, quando eu comecei com o meu ciclo menstrual na minha vida, né, na minha infância, com 9 anos já, passei por muito estresse na vida ali, no início, né, pela separação dos meus pais, então eu tive o ciclo ali meio cedo, e aí eu tive muito problema com o ciclo já nessa época, então eu perdia bastante sangue, né, e aí eu tive que, já nesse início de ciclo da vida ali, eu tive que tomar medicação, eu já tive que regularizar. E aí das provas longas agora, né, que eu fico bem preocupada ali se vai realmente cair no ciclo, volta e meia, se acontece alguma coisa assim muito estressante, né, que nem se eu tô me preparando para uma prova super importante, fazia tempo até que não acontecia isso de ter ciclo repetido,
na mesma sequência, tipo, nessa semana, passou a outra semana e já vinha o ciclo de novo, e eu ficar bem fraca, tava num camping também com bastante mulheres, aí fui fazer o reconhecimento do percurso, tô fazendo a primeira parte do reconhecimento, cobra. Passei em cima da cobra, só vi que passei em cima da cobra porque eu tava filmando com a GoPro e depois meu marido falou, Letícia, passou em cima da cobra e não viu. Eu falei, pô, pensei que era um tronco, né? Aí ele acha que a cobra ficou tão assustada que você não viu ela e ela foi embora. Aí, mais pra frente, outra cobra, mas assim, uma cobra gigantesca, e eu tava fazendo um trecho que eu falei, eu vou colocar as meninas pra fazer aqui, só que assim, com certeza, como o Chico, como a Bianca, a gente fica muito preocupado em querer proporcionar a melhor experiência. Aí tava eu lá dentro desse trecho onde eu falei, poxa vida, é um lugar aqui que foi inclusive período mês de março, assim, também, que eu fiz esse camp, e eu tô subindo lá no lugar onde tinha uma escalaminhada, e aí a gente abriu trilha, tudo, e aí eu tô lá, eu fui com a minha mão assim, eu tava poucos centímetros do rabo da cobra. Naquela hora, eu paralisei. E só fui tentando dar uma rezinha assim. E ela lá, me olhando ali, já meio que preparada pro bote, mas uma cobra muito grande. E eu fui dando só aquela... Então, assim, foi uma carga muito grande de estresse, né? Por ter vivido tudo aquilo que aconteceu. Mas dificilmente, como uma situação como essa se repete ali, acho que talvez para acontecer de novo isso. Mas falando em relação a provas, eu já sei o período que vai acontecer, e eu faço de tudo para aquilo ser de uma maneira super leve, né? Eu sei que eu vou ter que me preparar muito mais, tem as dificuldades que depois até as meninas depois podem trocar ideia também, né? Sobre, eu tenho muita dificuldade para usar absorvente normal, eu tenho que usar absorvente interno, por exemplo, para prova. Então é difícil, você tá ali no meio da competição, você tem que ter um lugar, mas querendo ou não, os homens é um pouco mais fácil, que você vai ali no matinho, você dá um jeito, mas a mulher você tem que ter todo aquele... Então, assim, tem os perrengues ali que a gente consegue, até depois, se vocês quiserem trocar ideia mais por essa parte mais íntima ali, a gente pode falar, mas toda vez quando acontece de preparação, eu sei que se vai cair naquela semana, eu já tento ficar assim, menos na neura. Lá no UTMB agora dos 176 quilômetros aconteceu do ciclo iniciar antes ali, eu falei, nossa, fiquei super feliz. Só que na semana seguinte aconteceu uma outra particularidade que com certeza algumas mulheres vão se identificar super aqui, que eu tive infecção urinária. E eu nunca tinha passado por uma situação de infecção urinária. Tive cistite, onde você sente só aquela ardência, e aí aquela coisa chata, né? Com certeza muitas aqui devem ter passado por isso, e eu nunca tinha me deparado naquela situação. Então eu senti o canal urinário queimando, e aí eu só pensava assim, e olha que eu fico o tempo inteiro, não, vamos pensar positivo, vai dar tudo certo. Só que não tinha como, a dor era insuportável, então eu falava assim, meu Deus, essa dor não vai passar, não vai passar, não vai passar. E aí preocupada, porque faltavam 7 dias para a prova, e eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ser tão otimista? Eu sei que a coisa não tá ali. Aí eu simplesmente falei, pô, não vou poder ficar na neura. Falei com o médico, falei com, né, amigos também que estavam junto. A Lid me ajudou pra caramba também, que é minha aluna, é farmacêutica. E aí eu fui procurando as ajudas, né? Eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito, né? A gente tem exame de doping, tem coisa que eu não posso tomar. Então tem várias preocupações, eu também preciso estar bem pra largar. Então assim, olha a cabeça da gente, né? E eu falei, meu Deus, vão ser muitas horas. E aí eu também tava super tranquila. Eu falei, se não der, não deu e vou ter que aceitar. Mas aí, assim, tomei medicação, chegou bem próximo da prova e consegui fazer uma boa prova dentro do que eu poderia fazer para aquele momento, mas é uma outra particularidade que, querendo ou não, né, não só falando da questão do ciclo, que é uma outra coisa que acaba pegando a gente de surpresa, né? A minha imunidade com certeza baixou bastante, porque eu treinei, acho que mais forte do que tudo que eu já treinei em toda a minha vida esportiva, porque eu queria aproveitar mesmo aquele momento. Independente do resultado que eu fosse ter, eu queria ter uma preparação diferente das outras que eu tive, até para ver até onde que o meu corpo poderia chegar. E eu treinei super, tanto que quando eu voltei de 176 quilômetros, eu fiz uma prova de 50 quilômetros lá em Paraty, que parecia que eu tava subindo, eu falei, gente, quem é essa Letícia? Caramba, o que é isso? E aí entrou bem exatamente naquele momento onde o meu corpo estava super bem, eu já tinha me recuperado. Então, olha o tamanho da nossa força, e ao mesmo tempo a gente precisa também entender essa fragilidade que a gente tem e ter esse cuidado especial com a gente, e também ser leve, né, quando esse momento está acontecendo. Então eu sempre tive isso com muita tranquilidade. Hoje, entendendo melhor como funciona o meu ciclo, se tá naquela semana que eu já tô no ciclo, eu falo, nossa, eu vou super tranquila aqui, vai me dar dor de cabeça, as pernas vão pesar, vou estar mais inchada, vou estar chata,
Meu marido já fala, não, você é chata direto. Eu falo, não, nessa semana eu tô pior. Ele não tá aqui para falar isso, para confirmar isso, mas não, naquela semana, né, e dificilmente eu tinha essas TPMs, né, e aí parece que o negócio foi ficando cada vez mais intenso. Mas a gente entendendo como funciona o nosso corpo, fica um pouco mais tranquilo da gente entender que naquela semana vai ter tiro, vai ter os estímulos, vai ter os intervalados, vai ter que fazer mais leve, não tem problema também. Então, acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas vão falar, ufa, não precisa ser o homem ou a mulher de ferro aqui, nem o homem de ferro nem a Mulher Maravilha, né? Isso aí. Clarice, como que é para você lidar com todo o treinamento, ciclos, hormônios? Então, eu concordo com tudo que está sendo dito aqui. Eu fui aprendendo ao longo do tempo, porque eu me cobrava muito desde o início, né? Eu achava que era um absurdo. Imagina, frescura, mimimi, não dá, tem que ir. Vai com cólica mesmo, entendeu? Era desse nível que eu ia. E aí eu percebi que eu não ia ter vida longa se eu vivesse dessa maneira, porque, obviamente, a gente tem toda a questão mental que também tem que ser respeitada, né? A questão, assim, a gente tem limites, alguns limites, embora a gente às vezes ache que não tem ou não queira respeitar. E aí, com o tempo, amadurecendo essas questões, eu fui me entendendo. Às vezes, assim, deve ser dito, né? Porque, assim, acho que é uma roda aberta. Às vezes rola uma frustração. Você quer fazer uma prova bem mais bem feita, um treino muito mais bem feito, e você sabe que não teve condições em função daquilo. Mas, por outro lado, é isso que está sendo colocado. A gente está se conhecendo, buscando, inclusive, conhecer. Eu acho que o Luiz está aqui para contar cada fase, como é que funciona. Sabendo isso, a gente já se antecipa. E aí a gente vai com um pouco mais de leveza e, às vezes, até flui muito melhor, porque a gente consegue passar por isso com uma tranquilidade. Tem uma questão do peso também, que, para mim, influencia muito, né? O peso muda, assim, pelo menos da minha parte, absurdamente. As pernas, assim, pesam. Não sei se as mulheres sentem isso normalmente, mas eu fico achando que, né? E daí gera um estresse maior, gera esse mau humor também, gera tudo isso. A alimentação, a fome, o apetite, muda tudo, né? Mas é isso, a gente tem que, sabendo disso, a gente consegue lidar. Eu acho que essa chamada que a Letícia fez, esse convite, acho que é super importante para entender um pouco mais no detalhe, até dar dicas disso, que talvez os homens não precisem, não façam tanta questão, mas as mulheres é realmente importante, porque faz toda a diferença. Assim como equipamento de corrida, né, que a gente utiliza, tem alguns que vão facilitar as nossas provas, os nossos treinos, eu acho que faz toda a diferença, o tipo de absorvente que você vai utilizar, que momento que você está, e se aceitar, eu acho que como um todo. Eu falo assim, mas não é fácil não, tá? Devo admitir que é muita cobrança, mas faz parte. Sim. Alguém aqui tem pergunta? Sim. Vem aqui então, o microfone é seu. Vou falar com a luzinha virada para você, né? Só um pouquinho. Beleza. Boa noite, gente. Eu queria colocar uma pergunta, né? Certamente não é a realidade de 95%, talvez mais aqui, mas vocês estão falando de hormônio, né? Como isso interfere e tal, mas trazendo para uma realidade muito minha, na minha casa, né, com Carolina e tal. A gente sabe que depois dos 48, 49, 50, né, e aí colocando aí para a doutora, né, isso começa a ter um agravamento maior. O ciclo começa a parar ou para, né, mas tem um problema de força, né? Quer dizer, e aí, independente dos processos de reposição hormonal, etc., isso não é feminino, não, né? Quer dizer, a doutora pode confirmar, a gente também sofre isso, né? Eu já passei dos 60, né? E a gente sente que a gente vai ficando mais fraco, né? Então, e considerando também, né, que muito legal o público, e a gente vê isso lá na nossa cidade, na nossa assessoria, que só tem pessoal de treino, né? Tem muitas mulheres e todas acima dos 45.
né? E correndo bem, né? Chegando, teve uma amiga nossa que chegou em quinto na categoria dela, dos 50 a mais, nos 35 da La Mission, né? Terceiro, né? A Gi chegou em terceiro. Então, correndo bem, né? Mas é uma realidade que o corpo vai ficando diferente, né? Tanto da mulher quanto do homem. Então, para enriquecer e para trazer um pouco essa conversa para o nosso público. Tá? Obrigado. Eu ia fazer essa pergunta, eu ia falar, fala aí da vovó do treino. Os homens, né? Fala da minha também faixa passam. etária agora. Mas todas nós, né? Tá todo mundo pertinho disso aí. Não tem como fugir. Pois é, a mulher é tão complexa que é isso. Para a gente é desde o início ali, né? Para algumas mulheres com 9, que querendo ou não é um pouco precoce, ou mais tarde, enfim, até mais velha, sempre ali a gente tem um pouco mais de trabalho, né? Não que os homens não tenham, como ele mesmo colocou, mas para a gente é tudo mais complexo mesmo. E outra fase que a gente tem uma mudança importante é essa mesmo, a perimenopausa e menopausa, né? Muitas vezes até a perimenopausa é pior do que a própria menopausa. A fase em que a gente está se adaptando a uma vida com a baixa hormonal ali, né? O nosso corpo ali por muitos anos adaptado com aquele ciclo, estrogênio, progesterona, tá? Sobe, desce, de repente vai caindo, caindo e o nosso corpo daqui a pouco já, né, tem só aquele basalzinho ali. E a gente precisa também, né, estar preparado para entender, ter apoio para entender que vai acontecer, né? Não tem muito como fugir, mas acho que é muito o que a Letícia traz, a gente tentar tornar isso o mais leve possível, né? Entender que cada fase da nossa vida a gente tem possibilidades, né, de coisas ali que a gente pode fazer, tem as coisas, os lados negativos, mas tem os lados positivos também. Como você estava falando, né, que algumas ali, mulheres acima de 45 que estão ali com você correm bem, né, é isso, a gente tem algo principalmente importante na questão de velocidade, né, realmente a parte hormonal influi bastante na questão de velocidade, mas se tratando de endurance, na verdade, assim, se a gente vai fazendo um treinamento a longo prazo, trabalhando bastante força, a gente consegue não perder tanto, né? Então, a gente ir se adaptando ali, até por isso que a gente vê no atletismo, não é só questão de preferência, né? Mas é comum que a gente veja ali, por muitos anos, um atleta correndo distâncias menores ali, profissionalmente, e aí depois que se aposenta, vai ali para maratonas ou ultramaratonas e vai super bem, né? Porque o nosso corpo permite, mas para isso a gente precisa entender e trabalhar e o ideal é que a gente consiga fazer essa carga de treinamento, de força principalmente, né? Não só de treinamento próprio da corrida, mas principalmente de força, fazer uma reserva disso, o quão mais precoce a gente puder, para que a gente chegue nessa fase bem e consiga continuar evoluindo ali, né? Mas isso também, assim, não é impedimento. A pessoa que começa a treinar, conheço alguns que começaram a treinar com 60 anos, nunca fizeram nada, treina 1, 2, 5 anos e tá lá, evolui, corre bem. Então, assim, isso também não é um limitante, né? Acho que idade não é para ser empecilho, nem menopausa, nem nada disso. Questão óssea, perda, alguma coisa assim. Porque com a baixa hormonal, Sim, várias vezes, sim. mas assim, Por isso não que tenho precisão dessa informação. é importante Só sempre. repete a pergunta dela. Ela perguntou em relação à questão de perda, né, de massa óssea, também é algo que vai acontecendo ali com a idade, né? Até um certo período a gente vai deixando esse osso mais forte, depois a gente só vai perdendo, né? E nessa questão de reserva, os estudos mostram que, assim, não adianta muito ficar tomando cálcio ali, achando que vai, né, depois de adulto ou idoso, ajudar a esse cálcio entrar no osso, não vai. Mas o fortalecimento também é algo que a gente percebe que a gente consegue manter essa massa óssea boa através do fortalecimento. Até em idoso que está com osteoporose grave, a gente consegue melhorar isso trabalhando o fortalecimento. Então, é algo que é bastante importante. E sempre com acompanhamento médico, né? Então, algumas pessoas vão conseguir ali depois, na menopausa, né?
ficar bem sem nenhuma reposição, mas algumas pessoas vão precisar, né? Então, para atleta profissional tem muito essa questão do doping, a gente pensar ali, né, que realmente a gente não deve fazer nenhuma reposição que não é necessária, né? Porque tudo tem o lado bom, o lado ruim, os efeitos colaterais, né? Mas algumas pessoas vão precisar e não tem vergonha nenhuma em precisar, mas precisa ter um acompanhamento rigoroso ali para a gente saber quando é o momento, se é o momento de entrar com essa reposição. Mas assim, uma progesterona, um estrogênio que é teu? Não. É que na questão da menopausa, algumas vezes só normalizar o seu hormônio natural para algumas questões, às vezes não vai resolver. Mas são casos muito específicos, assim, não chega nem a 10% das mulheres, né? Por isso que muitas vezes a gente fala que não justifica, né? Que muitas vezes a gente vê ali algum atleta sendo pega com implante hormonal ali e fala, mas foi o ginecologista que recomendou, só que aí você vai ver os diagnósticos, não bate muito ali as histórias, né? Por isso que tem que ter um acompanhamento de preferência com uma ginecologista que entenda do esporte, né? Ou com um médico do esporte, para que tudo seja feito de forma adequada. Legal. Para não estender muito, que tem treino agora 8 horas, tem uma questão que eu gostaria de perguntar, que é sobre a mulher no endurance. A gente falou que deu uma pincelada, mas eu sempre ouvi que a mulher ela tem uma propensão maior para o endurance do que o homem. Existe algum estudo ou análise científica que comprova isso ou é mesmo de prática? Então, tem poucos estudos, né, poucos estudos com um bom nível de evidência, né, mas os poucos estudos que tem mostram que, na verdade, quanto maior a distância, então, muitas vezes nem falando de 50 a 100 quilômetros, ultra distâncias mesmo, quanto maior a distância, maior a chance da mulher conseguir se sobressair do homem, né, porque a gente tem uma capacidade de renovar essa capacidade de resistência, a gente tem uma capacidade de renovar ela melhor que o homem, né? Então chega um momento ali que só aquela força e aeróbico do homem vai se perdendo e a mulher com a resistência consegue se sobressaindo. A gente até teve um caso recente, você lembra qual era a competição? Que aquelas 2 moças foram as primeiras a chegarem, de 200 e poucos quilômetros. Eu não sei. Ó, teve uma agora que aconteceu que... Da Berkeley Marathon. Berkeley. Isso, que é considerada uma das a mais Berkeley difíceis. foi a primeira mulher a ser finisher. A Berkeley. E a gente teve agora, no ano passado, a Y, o Double, que são 470. Eu acho, se eu não me engano, que nenhum homem completou. E 3 mulheres completaram o Double, 470 quilômetros. É isso que a gente vai percebendo mesmo, assim, quanto maior a distância, maior a chance da mulher conseguir se sobressair. Mas ainda tem muito pouco estudo nessa parte. Só para o pessoal que vai assistir, ela contando que na Y teve 3 finishers mulher e sem nenhum finisher homem. Então vai bem ao encontro disso aí que ela está falando. E teve também outra prova, foi na Europa, agora está falhando a memória o local que foi, mas eram 200 milhas, o russo ganhou com 13 horas e a mulher, não, ele ganhou com 12 horas e o segundo colocado foi uma mulher que chegou com 13. E, inclusive a Francesca Canepa, que já foi campeã do TMB, chegou em 5º lugar com 17. E o segundo homem chegou só depois da Francesca. Então, assim, também é uma coisa bem, bem legal de ver. Então, pessoal, vou liberar vocês, agradecer Letícia, a Luíse e a Clarice. E isso, deixa o like aí também pra gente. Por favor. E agradecer a vocês também a audiência. E a gente se vê daqui a pouco e amanhã também tem mais treino. Valeu!